Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula da Clipatec Informática. Na aula anterior, a gente implementou os métodos alterar, excluir, inserir e gravar. Nesta aula, vamos implementar o nosso método habilitar controles e vamos concluir então esse nosso projeto. Então vamos lá, vamos criar aqui um método chamado habilitar controles, onde vamos pedir por parâmetro um valor do tipo operação, que é do tipo T operação, porque em cima desta operação a gente sabe exatamente o que fazer. Vocês vão entender melhor durante a implementação do método. Então vamos lá, vamos implementá-lo. Shift Ctrl C. Então eu vou chamar aqui o case, verificando o valor do parâmetro, a operação. Então vamos lá. Se a operação for novo, eu vou até acrescentar aqui o alterar junto. Se for novo ou alterar, então o que eu vou fazer? Eu vou habilitar os edits para o usuário digitar as informações. Se ele clicou no botão novo, é porque ele vai preencher, né, as informações do novo registro. Se ele clicou no alterar, porque ele quer alterar o registro, as informações do registro. Então a gente vai desabilitar os controles, porque eles vão vir desabilitados. Ou melhor dizendo, eles vão vir desabilitados, não vai conseguir digitar ou alterar alguma coisa. Então, quando o usuário clica no botão novo ou alterar, a gente precisa habilitar esses edits, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Se o botão novo ou o botão alterar for pressionado, a gente habilita os controles. Então, vamos lá. EDT nome. A gente só não vai habilitar o EDT código, porque o código nunca vai ser alterado. Sempre é o sistema que vai controlar. Quando é um novo registro, esse código vai ser gerado automático. E quando é alteração, o código permanece o mesmo. A gente não pode deixar o usuário alterar esse código, ok? Então ele vai continuar desabilitado. Então vamos trabalhar apenas com os outros controles. Então o EDT nome, o EDT, o CBX tipo, o EDT documento e o EDT telefone. Então o que a gente vai fazer? A propriedade enable desses componentes a gente vai jogar true, ou seja, para habilitar eles para digitação. Então todos esses componentes têm a propriedade com esse mesmo nome. Ok? Então eu só vou repetir aqui. Aqui está dando erro porque como é mais de uma linha, então eu preciso colocar begin end aqui. Eu preciso desabilitar o botão listar, porque enquanto estiver inserindo um novo registro ou alterando, eu não posso deixar o usuário voltar para a lista, ok? Então o nosso btn listar vai ficar desabilitado neste momento. Também não posso deixar o usuário fechar a tela sem antes concluir a alteração. Então ele só pode fechar ou voltar para a lista se ele gravar ou cancelar a alteração que está sendo feita. Então o botão fechar também vai ficar desabilitado neste momento. O botão alterar também tem que ficar desabilitado, porque se eu já estou alterando um registro, não tem como alterar de novo, né? Então ele clicou no botão alterar, a gente desabilita o botão alterar, porque não tem sentido deixar ele habilitado novamente, se já está em processo de alteração, né? Neste caso aqui, o botão gravar e cancelar vão ficar habilitados, porque se ele clicou no botão novo ou alterar, a gente só tem que deixar disponível para o usuário essas duas opções, ou grava ou cancela o que está sendo feito. Então o btn gravar e o btn cancelar vão ficar habilitados. Então vou pegar aqui, ó, enable true. Beleza? Se estiver em modo de navegação, a gente faz o contrário. Eu vou reaproveitar toda essa estrutura aqui. Vou dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui. Então, se o usuário estiver apenas navegando, eu vou desabilitar os controles para ele não alterar nenhuma informação. Então, desabilito tudo aqui, ó. O botão listar vai ficar habilitado, porque se não está alterando nada,
só navegando, então ele pode voltar para a listagem à vontade. Fechar, ele pode fechar a tela, né? Então vamos deixar habilitado. O alterar vai ficar habilitado também, porque se ele não está em estado de alteração ou inserção, então ele pode iniciar uma operação de alteração. E o gravar e o cancelar vão ficar desabilitados. Por quê? Porque eles só vão ser habilitados quando o usuário clicar no botão alterar ou no botão novo. Então, se ele está só navegando, não tem sentido deixar esses dois botões habilitados, ok? Sendo assim, a gente conclui a implementação desse método. Agora, a gente só vai chamar esses nossos métodos dentro dos botões, para que tudo, né, tenha efeito agora. Então, vamos lá, pessoal. Vou aqui primeiro na aba de pesquisa, vamos dar um duplo clique no botão pesquisar. E neste botão a gente vai chamar aqui então o nosso método que nós criamos aqui de pesquisa. Então é só chamar ele aqui. Agora vamos lá, duplo clique no botão novo. No botão novo a gente vai chamar o método novo e vamos chamar o nosso método habilitar controles que nós acabamos de implementar passando a operação novo, para ele saber o que ele vai se ele vai desabilitar ou habilitar os controles, os botões certinho conforme a gente programou. Duplo clique no botão detalhar. No botão detalhar nós vamos chamar apenas o método detalhar. Duplo clique no botão excluir. No botão excluir a gente vai chamar o método excluir. Legal, então aqui a gente termina de chamar aqui no evento onClick dos botões da aba de pesquisa. Agora vamos para a aba de dados. Duplo clique no botão listar. Vamos chamar aqui o método listar. Duplo clique no botão alterar. A gente vai chamar o método alterar e vai chamar o método habilitar controles passando o OP alterar. Na verdade, a gente não vai chamar o método alterar aqui. O alterar, quem vai chamar é o método gravar. Então a gente vai setar para o nosso fio de F operação o valor OP alterar, que vai ser verificado pelo método gravar. Lembra que o método gravar ele verifica esse field aqui, F operação, para ver qual valor está setado lá. Se é o OP alterar, então ele chama o método de alterar. Se é o OP inserir, então ele chama o método de inserir. Então, na verdade, aqui a gente não chama o método alterar aqui, e sim a gente só atribui este valor ao nosso F operação. Quem vai chamar de fato do alterar ou inserir é o nosso método de gravar. Duplo clique no botão gravar. Agora aqui a gente chama só o método gravar. E claro, o método habilitar controle passando a operação navegação. Por quê? Porque assim que ele persistir as informações no banco, a gente volta para a navegação. Voltando para a navegação, ele vai desabilitar novamente os edit e habilitar apenas os botões correspondente à operação de navegação. Duplo clique no botão cancelar. No botão cancelar, nós vamos apenas chamar o método habilitar controles passando a operação navegar, porque ele vai cancelar qualquer coisa que está sendo feita e voltar ao modo de navegação, ok? Desabilitando os controles, né, os edits, e habilitando apenas alguns botões. Muito bem, pessoal. Então dessa forma a gente concluiu aqui todas as implementações dos nossos métodos e agora a gente vai fazer apenas alguns testes para ver se está tudo funcionando corretamente e sem erro, ok? Então vamos iniciar os nossos testes. Vamos executar a nossa aplicação. Cliquei aqui no botão cliente. Ele não fez nada porque falta a gente chamar a nossa tela de cadastro aqui, né? Então vamos lá no menu principal, dá um duplo clique no botão cliente e chama aí um método abrir cliente. Vai dar erro porque ele ainda não existe. Então vamos criar ele aqui em private. Vamos criar aqui uma procedure chamado abrir cliente. Shift Ctrl C. O que ela faz? Simplesmente cria o formulário de cadastro na memória e mostra ele na tela para o usuário. Então, Alt F11, vamos dar uses aqui no nosso FRM cadastrar cliente, deixa a opção Implementation, dá OK. Agora vamos instanciar ele na memória. Então, FRM cadastrar cliente,
T, FRM cadastrar cliente. Então a gente cria ele na memória, exibe ele, né, dando um show modal, e após o usuário fechar a tela de cadastro, a gente libera ela da memória também. Então vamos executar agora novamente. Cliquei aqui em cliente, abriu a tela de cadastro de cliente. Se eu pesquisar, ele não trouxe nada porque não tem nada ainda no banco. Então vamos começar, fazer aqui um novo cadastro. Então vou clicar no botão novo. Quando clica no botão novo, na verdade esse campo ideal seria vir desabilitado, né, o campo código, porque ele nunca vai ser usado. Então vou cancelar aqui. Ó, quando eu clico aqui nos botões, ó, novo, vocês observam que os edit ficam habilitados, mas o botão listar e alterar fica desabilitado, fechar. E só vão habilitar se eu gravar ou cancelar. Se eu cliquei em cancelar, então aí ele desabilita esses dois, desabilita os campos e deixa habilitado só o listar e o alterar para mim. Então é a jogadinha que a gente fez lá no método habilitar controles. Então vou fechar aqui, vou lá no método habilitar controles e vou tirar aqui dele o código, né? Se bem que o EDT código nem está sendo passado aqui na verdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba dados e vou deixar ele aqui desabilitado por padrão. Então vou vir na propriedade enable dele, vou deixar como false. Como ele não está entrando dentro do método habilitar controles, então ele sempre vai estar desabilitado. Vamos rodar aqui novamente. Cliquei no botão novo, agora sim, ele fica desabilitado, porque vai ser gerado automático, né? Então vou colocar aqui meu nome. O tipo, falta a gente definir o tipo aqui. Vou colocar F aqui por enquanto, mas a gente precisa definir um tipo ali. Os tipos, né? Documento. Né? Vou colocar aqui um falso mesmo. Mesma coisa para o número. Cliquei no botão gravar. Ele já deu um erro aqui, porque alguma string está ultrapassando o tamanho definido no banco. Então vou abrir aqui o banco de dados que a gente está utilizando. O documento é no máximo 15 e o telefone no máximo 10. Então eu posso criar essa limitação no próprio componente, tá? Para evitar esse erro aqui. Então já vamos fazer isso. Vamos aqui dentro de documento, o tamanho máximo é 15. Então aqui no EDT documento, eu vou vir na propriedade maxLength e colocar 15. Então o usuário só vai conseguir digitar no máximo 15 caracteres. E o telefone é no máximo 10. Então vou vir aqui no EDT telefone e colocar 10. Ok? No CBX tipo, eu vou vir na propriedade items e vou colocar aqui físico, jurídico, que são os dois tipos, ok? E o item index eu vou deixar por padrão no 0, que é o físico. A gente vai precisar fazer só uma pequena alteração aqui, porque esse tipo no banco de dados ele é char de 1. Então eu só posso capturar o primeiro caractere, entendeu? Então eu vou vir fazer uma alteração aqui no método alterar e no método inserir. Então o método alterar no CBX tipo a gente vai fazer um if aqui. Se o CBX tipo item index for 0, então se vocês observar aqui na propriedade items, nós temos o index 0 que é físico e o 1 que é jurídico. Então aqui ele tem uma enumeração, tá, por padrão. Então cada string aqui é um index. Então a primeira string é o index 0, a segunda string é o index 1. Então o 0 é físico, ok? E o 1 jurídico. Então se o index for 0, ou seja, estiver marcado no primeiro item, o tipo, a propriedade tipo do meu objeto vai receber f de físico. Se não, se o index
for igual a 1, o tipo vai receber jurídico, ok? E se não for nenhum dos dois, se nenhum tiver selecionado lá, o tipo vai receber vazio, não vai receber nada, nenhum valor, então dou um empty str aqui. Então eu preciso fazer essa verificação tanto no alterar, no inserir também. Eu faço a mesma modificação no inserir e também no método carregar cliente. Senão ele vai na hora de carregar, ele vai trazer só o F ou o J. Então, na verdade, aqui eu também preciso verificar aqui. Só que aqui, ao invés de eu verificar o componente, eu vou verificar a propriedade do componente, né? Então, eu vou verificar se a propriedade tipo for igual a F. Então, o componente cbx tipo vai para a propriedade index 0, ou seja, ele vai ativar aqui para mim na propriedade o item 1, que é o físico. Se não, se essa propriedade do objeto for igual a J, então o meu componente vai ativar o segundo item lá, a segunda string, né, o index 1, que seria o jurídico. Caso contrário, o cbx tipo não vai mostrar ninguém, -1. Ok? Então só essas modificações para dar certinho ali. Vamos rodar nossa aplicação novamente. Vamos lá, vamos tentar cadastrar aqui de novo. Vou deixar a opção físico mesmo, colocar aqui. Ó, chegou no 15, eu não consigo digitar mais nada. Chegou no 10, não consigo digitar mais nada. Vou gravar. Deu um erro. Na próxima videoaula, a gente vai verificar esse erro junto e vamos resolver junto este erro. E já vou também resolver aquele probleminha que deu lá nas primeiras videoaulas, quando a gente tentou criar um arquivo de conexão, que a gente não conseguiu usar aqui pela paleta pela janela Data Explorer. Então a gente vai resolver esses erros e finalizar esse teste na próxima videoaula para não ficar muito extensa. Aguardo vocês até lá.